falar com você sobre a tomografia de coronárias, que é um método novo na cardiologia diagnóstica. Seu uso clínico tem aproximadamente 10 anos, um pouco menos. É um método que ainda não é totalmente familiar para o público em geral, e um pouco mais conhecido no meio médico, em virtude do fato dela ser um método que exige uma tecnologia extremamente avançada, tomógrafos com tecnologia recente. Então não são todos os centros que têm essa tecnologia disponível. Então é um método que está surgindo na cardiologia. O principal objetivo do exame é a avaliação das coronárias, tanto a presença ou não de doença nas coronárias, quanto a gravidade, o grau de obstrução. O exame é feito, basicamente, é dividido no score de cálcio e a angiotomografia das coronárias. O score de cálcio é um exame mais simples, é um exame que não necessita do uso de contraste. O paciente, é um exame rápido, o paciente apenas deita sobre a maca do tomógrafo, monitorado o eletrocardiograma dele, e o exame em torno de 2 ou 3 minutos é feito um mapeamento tomográfico do tórax do paciente e, posteriormente, na interpretação, o médico identifica pontos de calcificação nas suas coronárias. O significado dessas calcificações são doença na coronária. Isso quer dizer que quando o médico identifica na coronária do indivíduo uma calcificação, quer dizer que naquele local existe uma placa aterosclerótica, que é a doença das coronárias. O score de cálcio, por não usar contraste, ele não visualiza o interior da coronária. Ele apenas diz que naquele local existe uma calcificação. Ele não tem uma informação sobre a gravidade dessa lesão, se é uma obstrução leve, moderada ou importante. Mas essa informação da presença de doença na coronária, ela é extremamente importante. Inclusive, a diretriz brasileira de cardiologia, da Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda o uso do score de cálcio para redirecionar as metas de tratamento do colesterol. Ou seja, um paciente que, avaliado pelos métodos convencionais, como história familiar, tabagismo, sedentarismo, ele é classificado num patamar de risco, por exemplo, ele é considerado como um paciente de risco intermediário. A presença de calcificação aumentada através do score de cálcio redireciona esse paciente para um patamar de risco superior e exige do médico um maior rigor no tratamento do seu colesterol. Então, se ele teria que ter um objetivo, por exemplo, de 160 no seu colesterol, se ele tiver o score de cálcio aumentado, ele passa para um patamar de risco superior e a sua meta passa a ser, por exemplo, 130. Existem trabalhos também mostrando que o score de cálcio aumentado está relacionado com mais eventos cardíacos no futuro, como infarto e mortalidade aumentada. Então, tudo isso faz com que a gente entenda o score de cálcio como uma ferramenta sobre uma informação de prognóstico para o indivíduo. Aqueles pacientes que têm um score de cálcio aumentado, eles têm maior risco de ter um evento cardiovascular, como infarto e morte. Não dá necessariamente uma informação sobre presença ou não de lesão obstrutiva significativa. Quando nós estamos procurando a informação sobre obstrução das coronárias, nós precisamos lançar mão do exame como a angiotomografia de coronária ou o método tradicional, que é o cateterismo. A diferença básica entre esses dois métodos é que a angiotomografia de coronárias é um método não invasivo e, com isso, oferece menos risco ao indivíduo. Ambos usam obrigatoriamente o contraste iodado, que é basicamente o único problema, digamos assim, do exame, que é o uso dessa substância que pode ter algum grau de alergia. Mas a tomografia de coronária, ela oferece informações sobre a parede das artérias. Isso que o cateterismo não possibilita essa informação. Os dois exames dão informações sobre a luz que nós chamamos, ou seja, sobre o vaso, se existe ou não uma obstrução nas coronárias, na artéria coronária, se essa obstrução é pequena,
moderada ou importante, porém a tomografia oferece a vantagem de mostrar a parede do vaso. Essa informação é importante quando nós temos lesões que não têm uma obstrução significativa. Ou seja, o indivíduo ele tem uma doença, ele tem uma placa na sua coronária, só que essa placa está no estágio inicial. Ela ainda não obstruiu a coronária, o sangue ainda está conseguindo passar pelo vaso, mas ainda não tem uma obstrução significativa que vai dar sintoma nele ou que vai causar um infarto. Até o surgimento da tomografia de coronária, esse tipo de paciente ele não conseguia ter o seu diagnóstico estabelecido, porque os métodos que a cardiologia utiliza para diagnóstico da doença coronariana, eles prescindem de uma lesão significativa, pelo menos moderada. Ou seja, o teste ergométrico, o ecocardiograma de estresse, a cintilografia miocárdica, a ressonância magnética, eles só vão apresentar alterações quando o paciente já tem uma doença pelo menos moderada, já tem uma obstrução das suas coronárias pelo menos moderada. Se é uma lesão leve, os exames podem vir normais, porque o fluxo pela coronária ainda está normal. A tomografia de coronária, ela entra nesse hiato que são as lesões ainda não consideradas como obstruções significativas, mas já existe a doença. Então, a gente já, através desse método, nós conseguimos precocemente detectar a doença na coronária e, consequentemente, com essa informação na mão, o paciente e o médico estão habilitados a fazer uma terapia, modificações no estilo de vida, orientação sobre exercício e, inclusive, terapia medicamentosa mais incisiva e procurando metas de controle de pressão, no caso do diabético, baixar a glicose, colesterol, muito mais agressivo, inclusive motivar o paciente a parar de fumar, a iniciar uma atividade física, porque a partir do momento que ele fez uma tomografia de coronária e viu que ele já tem doença, ele pode começar a se encarar como uma pessoa que tem doença no coronário. Não é uma doença obstrutiva, ele ainda não tem sintomas, mas o diagnóstico já está estabelecido. A tomografia de coronária é um exame que tem, comparativamente com o cateterismo, que é o outro exame que dá informação sobre a obstrução ou não das coronárias, ele tem resultado muito parecido com o cateterismo. Quando uma tomografia de coronárias é considerada como negativa, ou seja, o médico não identifica nenhuma lesão, existe 99% de chance dessa paciente ser realmente sadio. Então, quando uma tomografia ela vem com resultado negativo, coronárias normais, esse paciente, esse médico que solicitou o exame pode ficar com a tranquilidade de que o indivíduo é sadio. Essa informação é extremamente importante porque nós podemos estratificar pessoas com risco intermediário, ou seja, aquela paciente que tenha uma hipertensão, uma idade um pouco avançada, mas não tem outros fatores maiores, ele pode saber se ele tem ou não tem doença na coronária. Assim como uma lesão numa coronária pode fazer com que a gente intensifique o tratamento e um paciente totalmente normal siga a sua vida tranquilamente, fazendo as medidas apenas preventivas. O paciente ideal para a tomografia de coronária é aquele em que se enquadra num risco intermediário. Aquele indivíduo que não tem nenhum fator de risco para a doença cardíaca, ele não é o melhor paciente para fazer o exame, porque apesar de ser pouca, existe a radiação, existe o uso do contraste, então o benefício do exame é muito pequeno. Uma pessoa com 20 anos, com uma dor totalmente atípica, que não tem nenhum fator de risco, ela não precisa de investigação complementar. Então o baixo risco não se beneficia do exame. O paciente de alto risco, ele também não tem tanto benefício, porque ele provavelmente vai precisar de um cateterismo. Então, o paciente ideal é aquele paciente que tem alguns fatores de risco para a doença cardíaca, mas ainda existe a dúvida se ele tem ou não tem doença cardíaca. Então, o risco intermediário é aquele paciente que mais se beneficiaria de uma investigação que é totalmente não invasiva e que informa o médico tanto sobre a obstrução quanto sobre o prognóstico no caso do score de cálcio. A importância de uma lesão considerada como não, uma obstrução considerada como não significativa, ou